Bom, o Thaís e Gabriel, né? O Joab, se ele chamar aí no WhatsApp, aí vocês, por favor, vocês me chamam, tá? Primeira coisa, né? Eu disponibilizei lá as notas compiladas até o momento, pessoal. Aí, se vocês quiserem marcar um momento depois comigo para dar uma olhada na avaliação, porque como é online, tá? Aí eu fiz no meu caderno aqui as correções, né? Por aluno. E aí, se for o caso, eu tiro uma foto e mando individualmente para vocês, tá? Uma coisa que eu queria deixar para combinar com o Joab no final da aula é o restante, né, da nossa programação aí para a semana que vem. Nós temos ainda na verdade, a semana que vem já é a última semana de aula. Aí eu vou trabalhar na lista aqui com vocês, assim que o Joab chegar, aí eu vou, assim, mais no final, eu vou mostrar a ementa, o que estava programado. E aí, de repente, né, eu sei que vocês estão apertados aí com a atividade e tal, eu tinha dado a ideia de fazer o trabalho prático ou seminário, mas aí, de repente, a gente distribui essa nota aí nas outras avaliações, tá? Mas eu queria deixar para combinar na hora que ele chegar, porque aí eu já falo como só, né, porque as gravações ficam muito longas, e aí pode ser que a pessoa não veja depois, tá certo? Beleza. Pô, Mas, de modo muito top. resumido, eu vou trabalhar agora, nós vamos começar a trabalhar na lista 4, tá? Então, o que acontece? A parte 4 da lista, a parte 2, né? Nós vamos dar conta aí de mexer com ela. Diferente dos outros exercícios do semestre passado, da lista passada, eu selecionei alguns, tá? Para a gente fazer. E aí eu vou começar a trabalhar com vocês na parte 2 da lista, mais focado em aplicação, tá certo? Então, pessoal, esse exercício 2 aqui, ó, o que ele está perguntando, né? Aí, Thaís, depois, mais no final, você me lembra daquele exercício que você me perguntou na aula passada, porque aí eu vou resolver ele com você na sequência, tá? O que ele está perguntando? Apresente a função de transferência HDS de um filtro Butterworth, né, de ordem 3 e frequência de corte 0,6. Considere o período de amostragem t igual a 1 segundo. O que acontece, pessoal? Muitas vezes a gente está usando o MATLAB, mas o MATLAB por baixo dos panos, né, lá Professor, Oi? tem como você compartilhar a tela? Aí eu Ah, acho tá, que fica desculpa, mais eu fácil de esqueci. visualizar Esqueci a aqui, tela. peraí. Não, tudo bem. Então, o que acontece, né? Nós temos opções de utilizar o MATLAB, ele facilita para a gente, né? Só que tem uma teoria que ele implementa, tá? E aí é importante que a gente esteja atento com isso, tá certo? Bom, esse exercício aqui, o 1, eu não vou fazer ele hoje, não, tá? Eu vou começar aqui pelo 2 aqui, tá? Vou na sequência, que esse aqui é a conversão AD, aí eu vou deixar para a gente fazer amanhã, tá certo? Bom, o que ele está falando aqui, pessoal? Apresente a função de transferência de um filtro Butterworth de ordem 3, né? Frequência de corte 0,6 π, considerando o período de amostragem t igual a 1 segundo, tá certo? Então, só para evitar fazer muita conta, tá, pessoal? Eu já deixei um rascunho. Um detalhe aqui importante, na hora que eu estiver fazendo esse exercício com vocês, é porque eu cometi um erro no enunciado, eu coloquei uma opção aqui, né? Essa opção aqui eu mudei esse 30,86, tá? Aqui é importante a gente olhar aqui que a função de transferência, tinha um outro erro aqui nesse exercício, que é o seguinte, faltou uma divisão aqui. Deixa eu só... Mas aqui eu vou mostrar algumas coisas para vocês, que são coisas importantes para a gente observar, tá? Eu confesso também, pessoal, quando eu estava estudando esses conceitos aí, esse negócio é meio denso, né? E ter um entendimento pleno disso demora um pouquinho, tá? Nem posso falar que tem entendimento, assim, porque vai muito da área que a gente está trabalhando, né? E aí, por exemplo, eu aplico filtros, né? Uso filtros no meu dia a dia, mas muitas vezes você usa num determinado contexto e depois você não usa aquilo toda hora, né?
Então, é na medida de rever, né, dar uma lida de novo, né, e assim que a gente vai pegando aí os conceitos aí. Então, ele falou do filtro Butterworth aqui de ordem 3, frequência de corte 0,6, né? Isso aqui também é um filtro passa baixo, tá? Quando ele não falou nada, de um filtro passa baixas frequências. Então, ele chama o filtro de PB, passa baixas, do tipo Butterworth, tá? Então, eu vou ter que desligar aqui o WhatsApp, tá, pessoal? Que o Joab chamar aí, vocês, por favor, vocês me param aí. Bom, então, pessoal, o que acontece? Ele deu as especificações que ele quer para o filtro, tá? E está te pedindo, primeiramente, para você fazer o projeto desse filtro, tá certo? Bom, então eu vou... Vocês leram aí a especificação do filtro, né? Nós vamos fazer ele aqui na mão primeiro, depois nós vamos... Então, a primeira etapa aí, ó, seriam os dados, né? Então, esse exercício aqui é o 2, tá? Os dados do filtro. Dados do filtro. Então, é um filtro Butterworth, filtro do tipo Butter, né? É um filtro Butterworth. A ordem do filtro é 3. Essa informação aqui ela é muito importante, tá? Ordem igual a 3. E T igual a S. T igual a 1 segundo, desculpa. Bom, o que acontece, pessoal? A etapa 1 desse filtro... Professor, a frequência de corte não entra, não? Nos dados? Entra. É T igual a 1 e a frequência de corte é igual a 0,6 pi, não é isso? Isso. 0,6 pi. T igual a 1 e 0,6 pi. E o ômega C, né? Aqui, na verdade, a gente pode colocar FC, né? Frequência de corte, para não confundir muito quando é o digital quanto o analógico, tá? Então, é 0,6 pi. Lembrando, pessoal, que agora a gente tem aquele conhecimento certinho, né? Aqui é radiano por segundo, tá? Então, 0,6 radiano, né? A frequência. Deixa eu ver qual é a especificação dele ali. Isso, 0,6 radiano por segundo. Então, o que acontece? A etapa 1, então, do projeto, primeiro, né? Se ele não... Aqui ele falou o tipo, tá, pessoal? Etapa 1. No mapeamento plano S para plano Z, pessoal, a gente diz o seguinte, né? Você mapeia de um plano para dentro de uma circunferência. Então, a primeira etapa que a gente chama, que a gente tem que fazer uma operação que a gente chama de pré-warping. Então, esse mapeamento da frequência analógica para digital, você diz o seguinte, né? Esse ômega maiúsculo aqui, tá? Ele tem uma fórmula que ela é 2 vezes tangente. Você tem que fazer essa operação aqui, ó. 0,6 pi, tá? Sobre 2, tá? Então, no numerador é a frequência de corte. E o 2 já é da fórmula, tá certo? A fórmula lá, você diz que é ômega C em cima, a fórmula é assim, ó. 2 vezes tangente de ômega C, ômega minúsculo, ômega C sobre 2, tá? Essa que é a fórmula, o mapeamento. Então, o ômega minúsculo é o mundo analógico. Aí você vai mapear para um mundo Z, que é o mundo para fazer essa operação que ele chama de pré-wrapping, tá? O Joca já falou sobre isso também, vocês vão, quando ele está falando de mundo discreto lá, né? O mapeamento de S para Z, fazer a transformação bilinear, ele já falou isso lá, né? Vocês vão, quem já fez teoria de controle 2 vai lembrar disso, tá? Mas a rigor é porque o mapeamento S para Z, nós precisamos ter essa relação aí, tá? O ômega minúsculo, então, é frequência no mundo analógico, e o sigma, né, seria o ômega maiúsculo, tá certo? Para você distinguir isso aí. Então, na hora que você vai fazer
Na verdade, esse exercício aqui, ele caiu numa prova, né? E aí, na hora que a pessoa bate o olho nisso, a pessoa já regala o olho. Nossa Senhora, estou ferrado, porque é um monte de... Vou precisar fazer um monte de cálculo. E aí vocês vão descobrir que esse exercício aqui ele tem um pulo do gato que você não precisa fazer muito cálculo, tá? Então, ele calculou aqui, deu 2,7528. Então, ele está dizendo que a frequência, o mapeamento da frequência, que não é uma relação linear do ômega para sigma maiúsculo, tá? Então, eu preciso fazer esse mapeamento para o Epstein aqui, senão as funções ficam erradas. Então, mapeando lá para o mundo né, o sigma, esse para o Epstein, então, ele me deu um valor aqui de 2,7528, tá certo? Bom, primeira etapa do cálculo do filtro, então, foi calcular essa função, esse sigma, né? O segundo, pessoal, é encontrar os polos que vão me atender nesse projeto, nesse filtro, tá? Bom, um detalhe importante é que cada ordem n do filtro, ele me gera 2 polos, tá? Então, se n fosse igual a 1, isso me geraria 2 polos. N igual a 2, 4 polos. N igual a 3, 6 polos. Tá? Então, para cada N, você multiplica por 2, vai dar o número de polos do seu filtro. Tá certo? Então, a etapa 2 aqui, ó, é selecionar os polos. Selecionar os polos do filtro. Então, vou salvar aqui, tá? Então, ó, CAT 332, encontro 15... Ilustração 1. Então, nós vamos lá. Agora nós vamos calcular os polos. Os polos, pessoal, ele é dado por uma fórmula. Etapa 2. Etapa 2. Obtenção dos polos. Obtenção dos polos. A fórmula dos polos é assim, ó. PK é igual. Aí você tem um sigma que multiplica um E elevado a 2K mais N mais 1 sobre 2 vezes N que multiplica π. E tem um J aqui na frente, ó. Tem um J aqui na frente, tá? Então, lá naquele livro lá que eu disponibilizei para vocês, vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Onde que está esse passo a passo, né? Onde que está esse passo a passo aí, ó? Que vai falando para vocês aí do... Então, deixa eu só... Então, lá no projeto do filtro, ó, capítulo 3. Professor, no caso, o N é o número da ordem? É a ordem. Quando você estiver trabalhando Beleza. no analógico, uma coisa muito importante que ele vai querer saber de você é qual que é a ordem desse filtro. É o N. É o N. Entendi. Depois eu vou indicar a página certinha aqui para vocês. Unidade 2. Mais... aqui, ó, 3. Filtragem analógica e digital. Aí, essa fórmula que ele vai apresentar primeiro, ó, deixa eu só ver onde que ele está aqui. Vai mostrar cada tipo do filtro, né? Vai mostrar a transformada Z. E aí tem um exercício... Aí vai no 3.3, ó. Aí ele vai te falar os tipos de filtro, tá? Isso aqui é a fórmula do filtro Butterworth. Daqui a pouco a gente vai... Nesse exercício a gente não vai precisar dela, mas aqui tá aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? O N aqui, ó, esse N aqui vai implicar, cada N desse que você vai colocar, ó, o Butterworth ele tem na banda de passagem uma linha plana, praticamente plana, né? Ela vai oscilar entre um erro aqui, esse deltinha P aqui,
quer dizer que ele vai ficar oscilando aqui dentro, tá? Aí, quanto maior for essa ordem, mais inclinado vai ser essa linha aqui, ó. Em contrapartida, qual é o preço que você paga? O preço é que, na medida que você aumenta esse N aqui, o seu projeto fica mais, vamos pensar assim, mais difícil, é um projeto mais difícil. Pensa do ponto de vista do número de operacionais. Trabalhar com 2 operacionais numa placa, pessoal, colocar 2 operacionais é uma coisa. Colocar 4 operacionais é outro papo. Então, o que implica é que, na medida que você vai aumentar essa ordem, o número de operacionais que você vai usar no seu projeto analógico, ele vai aumentar, tá? E no processamento digital, o que implica que vai requerer mais esforço computacional, tá? Porque, olha só, aí agora eu vou selecionar o número de polos, tá? Olha lá, o PK vai ser ômega C, que multiplica E elevado a 2K mais N mais 1 sobre 2N π, tá certo? E depois eu vou jogar nessa fórmula aqui para achar a minha função de transferência em S, tá certo? Em S. Essa fórmula aqui, pessoal, tem um ômega C elevado a N, que é a ordem do filtro, e um K, que varia de 0 até N menos 1, que multiplica 1 sobre S menos PK. Bom, aí a gente vai assustar um pouquinho. Pô, tem um monte de conta para fazer aqui, não concorda? Mas vamos lá nessa primeira fórmula, ó. Então, vamos lá na primeira fórmula. O pre-wrapping nós já fizemos. Aqui ele vai falar olha lá, o 2, sigma, tem uma fórmula dessa aqui que está errada, tá? Ele tem na verdade, quando você vai calcular o sigma, aí vai aparecer tangente. Quando ele vai fazer o ômega igual, vai aparecer arco tangente. Depende do que você quer. Nós agora queremos fazer o projeto do filtro. Então, ele me deu o sigma ômega C, que é a frequência de corte no mundo analógico, né? Eu preciso calcular ele para jogar nessa fórmula aqui, ó. Então, foi aquela conta que eu acabei de fazer com vocês lá naquela outra etapa, tá? Então, aqui agora eu vou variar o K. O K são os polos, ó. Então, eu vou ter um P0 primeiro aqui, que eu vou jogar nessa fórmula aqui, ó, tá? Então, o sigma aqui, né? Esse sigma é o valor que eu calculei. Ele é elevado, ele vai multiplicar sigma, eu vou multiplicar o sigma aqui, multiplicado por E elevado 2 vezes 0, K igual a 0, mais o N. O N é 3 mais 1 sobre 2 vezes 3. Isso multiplica π. E tem um J aqui em cima. Isso vai ser igual a 2,7528, que multiplica E elevado a J 4 sobre 6π. Tá? Isso aqui, pessoal, na hora que eu fizer esse cálculo aqui, vai dar igual a menos 1,3764 mais J 2,3839. Aí eu calculei o primeiro polo, tá? Calculei o primeiro polo. Se a ordem é 3, 2 vezes 3, eu vou ter que calcular 6 polos. Tá certo? Se eu jogar isso na calculadora aqui, ó, a minha calculadora lá é HP, então eu jogo aqui, tem J lá. Bom, aí vai me dar esse número, né, no plano complexo. Depois eu vou calcular o segundo polo. Se as contas não estiverem erradas, vai dar menos 2,7528, tá? Depois eu vou calcular o segundo polo. Aí eu vou jogando na fórmula ali, calculando, ó. Polo 1, polo 2... Vou jogar aqui agora, vai dar o polo 2. Polo 2 vai dar menos 1,3764 menos J 2,3839. Observe, pessoal, que esse polo aqui de cima lá está muito parecido com o polo P0, né? É aquele esquema lá dos complexos conjugados, né? O P3, pessoal, calcular aqui o P3, ó, o P3 vai ser igual a 1,3764 menos J 2,3840. 3840. Professor, Oi. Desculpa interromper, mas esse tipo de conta é melhor a gente aprender a fazer no MATLAB, né? Porque se for fazer à mão,
Na calculadora, por exemplo, eu nem sei fazer. Não, tudo bem. Por isso que no enunciado, eu coloquei para vocês lá. Pode usar aqui, ó. Aham. Aqui eu estou mostrando para vocês os passos, né? Estou mostrando os passos, para vocês saberem como que ele é feito. Mas, na verdade, aqui, ó. Na hora que a gente jogar lá no... Aqui, ó. Aqui é o enunciado, ó. Eu mudei por causa disso, tá vendo? Ah, tá. Beleza. Professor, depois você pode ensinar como que acha esses polos no MATLAB? Não, eu vou mostrar. Ah, então tá bom. Obrigada. Eu vou mostrar. É porque aquele é a ordem mais alta, tá, Thaís? Mas se ele fosse a ordem mais baixa, se fosse a ordem mais baixa, no meu caderno aqui eu até fiz, tá? Mas é um monte de conta que não é o caso. Na verdade, assim, na hora que se é elevado a essa fração aí, se você procurar em qualquer calculadora científica, ele tem um J. Ele tem um J. Por exemplo, no meu caso aqui, o que eu fiz, né? Eu fiz se você procurar aqui é o sigma, é o 2,7528. É elevado. Aí esse J, aí se você procurar na sua calculadora, tem ele. Você vai colocar J que multiplica 4 sobre 6 π. Tá certo? Tá. Na hora que você jogar ele ali, que você fizer ele avaliar a conta, ele vai te dar esse resultado aqui, ó. Menos 1,3764 mais J 2,3839. Tá certo? Tá bom. Então, porque, na verdade, o que importa para nós aqui, o que eu quero mostrar para vocês é assim, aqui ele está calculando esses polos. Aí eu vou mudar o script do lado do MATLAB para vocês verem onde que estão esses polos, entendeu? Olha só, nesse ponto aqui que ele está fazendo o cálculo dos polos, tá certo? Mas aí, Gabriel, se você... Eu não sei na Cássio, né? Mas se você for olhar aí, tem uma opção aí, tem uma tecla aí que é o I, né? No meu aqui, o meu fica no tool. Embaixo da tecla tool da HP aqui, tem aqui o I, tá? É uma operação normal, como se fosse você estivesse multiplicando né? É um 2,7528 vezes o E elevado, aí o negócio é você colocar esse J aqui, ó. Aí se você vai procurar na sua calculadora onde tem um J, que multiplica esse 4/6 π. Tá certo? Aí, na primeira vez que eu avaliei, ele me deu esse número aqui, ó. A sua calculadora tem que dar suporte a números complexos. Se ela der suporte a números complexos, tem lá o J lá. Tá certo? Que ela tem que ter condições de você digitar lá o J. Então, eu calculei o primeiro polo, que é o P0, o polo 1, o polo 2, o polo 3, faltam o polo 4 e o polo 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, polo 4 aqui, ó, P4 igual 2,7528, e o outro polo, que é o quinto, que vai me dar um valor aqui, ó, 1,3764 mais J 2,38. Bom, a pergunta que ele vai fazer é o seguinte: nessa conta aí, para o filtro, você encontrou 6 polos. 6 polos, tá? Aí vocês vão lembrar, pessoal, lá do conceito lá de teoria de controle moderno, que os polos no semiplano esquerdo, né, você tem um sistema estável. Qualquer polo no semiplano direito vai tornar esse sistema instável, tá? Então, no projeto desse filtro, para passar para a próxima etapa, você vai identificar quais polos estão no semiplano esquerdo. Semiplano esquerdo. Então, Thaís, para esse projeto desse filtro, quais polos eu selecionaria? P0, aqui, ó. A parte dele aqui, ó, menos 1,3764. O P1 entra. Ele vai me dizer o seguinte: eu vou gerar a minha função de transferência para o filtro, mas considerando apenas os polos
que não deixa o sistema estável. Então, o P0 lá, menos 1,3764. O P1, menos 2,7528. O P2 entra. Olha lá, menos 1,3764. Agora o P3 já não entra, ó. Olha lá, está mais aqui, está no semiplano direito. Então, o P3 não vai entrar. O P4 não vai entrar. Não vai entrar. E o P5 não vai entrar. Você vai selecionar apenas os polos que estão no semiplano esquerdo para passar para a próxima etapa do projeto do filtro. Tá certo? Tá certo. Oi? Tem 3 polos aí, ó. Agora, o Gabriel, agora é que é a parte enjoada, que é na hora de montar a função de transferência. Olha a fórmula da função de transferência, como é que é, ó. É um sigma, frequência de corte elevada a n, tá? E aí, esse símbolo aqui, ele está dizendo que você vai fazer 1 sobre S menos PK, tá? Primeiro K vai ser 0, é o primeiro polo. Aí ele vai multiplicar no denominador aquela fórmula de função de transferência, tá? Então, aquela fórmula da função de transferência, passando para a próxima etapa, na sequência eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso no MATLAB. Mas o que o MATLAB está fazendo lá é isso. Então, olha lá, etapa 3, vou selecionar apenas aqueles polos, ó. Etapa 3. Função de transferência. Aí, na função de transferência, vou colocar abreviado aqui, tá, pessoal? Então, o meu H em S vai ser igual. Então, olha lá, a frequência de corte elevada a N, e aí esse símbolo aqui, ó, K igual a 0 até N menos 1. Até N menos 1. Que multiplica 1 menos S menos PK. Bom, aí aqui é a parte enjoada. Mais enjoada. Que vai acontecer o quê? Bom, aí, pessoal, esse exercício aqui, ele tem um pulo do gato, tá? Ele tem um pulo do gato para dar a resposta correta, né? Para o aluno que chegou até esse ponto aqui, ele sabe os passos do filtro. Quando você pegar 2,75 aqui, que é aquela frequência que você calculou, 28, elevado a n, é elevado a 3. É elevado a 3, porque o n é a ordem do filtro, tá? Isso aqui vai multiplicar 1 sobre. Então, o primeiro polo vai ser S menos o primeiro polo. Então, vocês vão lembrar lá da teoria de controle, ó. S menos o primeiro polo vai ser menos 1,37 mais J2, que isso aqui é aquele primeiro polo lá que nós calculamos. Tá certo? Isso aqui, ó, vai vir uma outra etapa aqui agora. S menos esse primeiro polo, né? Que multiplica S menos o segundo polo. Menos 2,7528. Tá? Que multiplica S menos o terceiro polo. Aqui eu estou mostrando para vocês o caminho das pedras. A gente não vai fazer isso na mão, tá? Porque isso aqui vai dar um S ao cubo aqui. Então, aqui multiplica. Aqui continua a multiplicação, né? Vezes. Então, aqui ele vai multiplicar um vezes aqui, ó. Eu fiz um S menos o primeiro polo, vezes S menos o segundo polo, vezes S menos o terceiro polo, vezes o 1, né? Vezes 1, multiplica S menos o terceiro polo. O terceiro polo, pessoal, é menos 1,3764 menos J 2,3840. Bom, aí eu fechei aqui o denominador. Bom, o que acontece? Na hora que eu fizer essa conta aqui, esse 2,7528, vai dar um valor 20,86. Tá?
Bom, aí você bateu num problema. Eu vou fazer multiplicar S com J, S embaixo, S em cima. Isso aqui, pessoal, né, vai me dar um S ao cubo, que eu já peguei aqui, já fiz aqui, ó. S3 mais 5,51S2 mais 9,47S mais 5,22. Bom, trabalhar multiplicando esses números J aqui não é fácil, tá? Porque uma coisinha que você errar aqui, você não vai chegar nesse resultado. Mas o nosso exercício para por aqui. Para por aqui, tá? Porque o segredo para ver a resposta correta aqui para chegar nessa etapa é que na hora que você pegar esse ômega C aqui, ó, elevar ele ao cubo, vai dar esse número 20,86. Tá? Então, na lista 2, aqui, ó, então aí que está o negócio. O que acontece? Nessas opções que ele deu aqui para você, tem algumas que você já pode descartar. Por exemplo, esse S elevado a 4. Eu selecionei apenas 3 polos. Então, no máximo, a ordem dos polos selecionados, isso aqui eu vou descartar, porque não vai dar S elevado a 4. Tá certo? Bom, aí o que vai acontecer? Você vai procurar agora o numerador, né? O numerador é aquele ômega C elevado a 3 lá, ó. O único que deu aqui é 20,86 e 20,86, tá? Eu tinha colocado esse 20,86 aqui duplicado. Então, esse 20,86 duplicado ficaria complicado para você saber qual é a resposta correta, tá? Mas olhando aqui, ó, vai dar 20,86, S elevado ao cubo, 9,47S2. Essa é a opção correta do filtro, desse filtro. Esse filtro, a função de transferência dele é essa, ó. 20,86 S3 mais 9,47 S2 mais 5,51 mais 5,22. Tá certo? E aí, do jeito que eu fiz aqui com vocês, ó, né? É para vocês saberem o passo de onde que veio. Mas agora eu vou mostrar para vocês como que fazendo isso aqui com o MATLAB, como que eu chegaria nessa função de transferência aqui, ó. Como que chegaria nesse valor. Tá certo? Bom, então o meu H de S, então, é essa função de transferência aqui, ó. S3 mais 5,51 S2 mais 9,47S mais 5,22. Isso está em S, tá, pessoal? Está em S. Ele está dizendo que nessa função de transferência aqui, se você, no lugar do S, colocar um J ômega, na hora que você for aumentando o ômega, lá no 0,6π, ele vai começar a atenuar o sinal. Tá certo? Vai começar a atenuar o sinal. E aí tem que dar a resposta, né, esperada, o que a gente quer. Tá? Bom, mas e se eu quisesse pegar essa função de transferência e aplicar ela em Z? Como é que eu faria? Em Z eu não posso pegar aqui e aplicar em S direto, não. Para eu levar para o mundo Z, né? Aí existem algumas opções. Uma das opções é a transformada bilinear. Tá? A transformada bilinear aqui, o que eu vou fazer? Eu vou o HZ, meu H de Z, ó, eu vou aplicar aqui em Z, aí o exercício 3 lá, ele está te pedindo o quê? Apresente a função H de Z. Olha lá, apresente a função H de Z. Então, o que você tem que fazer aqui? Uma opção aqui é você apresentar e fazer a transformação bilinear. Você vai vir aqui, ó, você vai colocar o meu H de Z, 3 aqui, tá? Vai ser igual, eu vou pegar essa função H de S e vou substituir o S por 2 sobre TS, que multiplica 1 menos Z a menos 1, sobre 1 mais Z menos 1. Onde for S, então, vai ficar Z. Tá certo? Bom,
lá naquela função, então, se eu colocar o meu H de Z, vai ser igual. Essas funções, elas existem 20,86 sobre. Aí eu vou colocar, ó, primeiro Z elevado a 3. 2 que multiplica 1, Z menos 1 sobre 1 mais Z menos 1. Isso aqui elevado a 3. Mais 5,51, que multiplica 2 vezes 1 menos Z menos 1 sobre 1 mais Z menos 1. Aqui, pessoal, nós estamos levando agora para o mundo Z, elevado a 2, mais 9,47, que multiplica lá o último S, que multiplica 1 sobre 5,22. Tá? Bom, aí lá na página 126, ó, nós vamos usar agora o MATLAB para demonstrar isso. Aqui nós já estamos, né? Vamos pensar assim, nós já estamos com a frequência em Z, tá? Então, lá na página 126, ó, então, seguindo esse raciocínio, né? Então, ele vai falar lá, primeiro eu vou encontrar os polos, ó. Então, ele vai te pedir para fazer o projeto, né? Olha lá, transformação bilinear é S. Onde é S, você vai mudar para isso aqui, né? Então, ele vai te pedir, olha lá, vamos projetar um filtro bottom. A única coisa que eu fiz aqui foi mudar a ordem, né? A frequência de corte, desculpa. Então, olha lá, a ordem ele falou que a ordem é 3 e a frequência de corte é 0,4. Aí ele fez aquela conta, ó, calculou o sigma, deu 0,4625, tá? Depois ele vai calcular os polos, ó. Então, joga na fórmula para ele calcular os polos. Esse 0,4625, ele jogou na fórmula E elevado a J, 2K mais, né? Aí ele achou o primeiro polo, que é o P0. Depois ele achou o segundo polo, que é o P1. Depois ele achou o P2, P3, P4 e P5, tá? Aqui, pessoal, ele vai falar para vocês que ele vai selecionar o polo 0, 1 e 2, porque os polos estão no semiplano esquerdo. Jogou na fórmula para achar o H de S. Olha lá, aí elevou lá o H, o ômega C ao cubo, né? No caso dele aqui, deu 3,068. Então, olha lá, e o denominador, na hora que ele fez essas contas aqui, deu S3, né? Deu uma equação em S, tá? Bom, agora ele vai aplicar a transformação bilinear para levar para Z. T de S igual a 1. Aí fez em Z, ó. Na hora que ele fez em Z e reorganizou, deu essa função de transferência aqui, ó. Tá? Deu essa função de transferência. Aqui tem um pulo do gato aqui, que é o seguinte: os próprios coeficientes do numerador e do denominador, você consegue, quando você faz a transformada inversa, né? Você está em Z. Se você fizer a transformada inversa em Z, você vai encontrar a equação de diferenças. A equação de diferença, né? É isso que ele está colocando aqui, ó. A resposta em frequência, os polos desse filtro estão apresentados, né? Aqui no caso ele já fez. O y de n, né? O sinal amostrado vai ser, olha lá, 0,0985 x de n, tá? Depois, 0,29536 x de n menos 1, tá? Cada esse z menos 1 aqui é o atraso da amostra. 0,2956 n menos 2, tá? E 0,0985 z menos 3, que é o n menos 3. Depois, ó, mais esse 1 aqui, eu pulo ele aqui, 0,5774 y, né? Que é o outro valor aqui, ó, agora é y, que ele está colocando, ó. N é menos 1, depois, o sinal inverte, menos 0,4218, y, n menos 2, e 0,0563, n menos 3, tá? Que aí ele chegou na equação de diferença. Esse polo, esse filtro, pessoal, ele tem esse comportamento aqui, ó. 0,44, esse 0,44 vai bater com menos, que é 0,7 da frequência. Essa frequência aqui de 0 dB. Tá certo? Então, e vamos mapear os polos aqui para... Então, se eu rodar agora esse script aqui, ó,
tem algumas... Em cada etapa desse filtro, ele vai fazer isso para a gente, tá? Ele vai fazer isso aí para nós. Ó. Então, é isso que eu vou rodar junto com vocês aqui. Então, vamos lá. Então, se eu pegar esse... Então, eu vou abrir aqui, tá? Eu tenho isso aí naquele material que eu disponibilizei para vocês, mas vamos supor que eu não tivesse. Vou aumentar o tamanho dessa fonte aqui um pouco. Então, olha lá, primeira etapa. Apagando a tela aí, né? Vou dar um close all aqui. Clear all. Bom, primeiro eu vou definir a ordem do filtro, ó. Ordem 3. O ômega C, então, o ômega aqui é 2 vezes tangente, 0,4 π, né, sobre 2. Estou executando o pre-wrapping aqui, ó. Né? Na verdade, é aquele sigma maiúsculo, né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, primeira etapa ali. Eu vou lá no MATLAB, fiz o cálculo do ômega C. Na verdade, é o sigma, tá, pessoal? Ele colocou aqui, mas é sigma. É o sigma maiúsculo. É aquele sigma lá. Ó, então, nessa fórmula aqui, ó, vou rodar de novo aqui. Então, se eu fizer aqui sigma, deu 1,45, né? Que bate com o valor que está calculado lá no livro. Ó. Bom, se eu quiser fazer igual para bater com os valores que nós fizemos, né? Nós fizemos com ele com 0,6. Então, vamos mudar aqui, ó. 0,6. A ordem é 3, tá? Então, se eu jogar o sigma aqui, ó. 2,7528, ó. Olha aí, o primeiro cálculo, o pre-wrapping que nós fizemos, olha lá. 2,7528. Agora nós vamos calcular os polos. Os polos estão dentro do loop. Então, olha lá, ele fez aqui um loop, ó, de acordo com o número de polos. Ó. O meu PK, meu polo, vai ser o meu sigma, e multiplica com ESP, né? Aí aquela fórmula que nós vimos lá, ó, se eu quiser tirar aqui, pegar essa fórmula aqui só para ver passo a passo, eu coloco aqui, para K igual a 0. K igual a 0, ele vai calcular o meu primeiro polo. Para K igual a 0, ele vai jogar nessa fórmula, ó. Olha lá, o polo que deu, olha lá. Para K igual a 0, deu menos 1,3764. J 238,401, foi o primeiro polo. Tá certo? Se eu colocar K igual a 1 agora, vai calcular o próximo polo. E depois eu vou jogar ele no loop, tá? Mas eu estou calculando ele passo a passo aqui. Eu só não sei como é que aumenta o tamanho dessa fonte aqui, tá, pessoal? 1,37, 2,38. E igual a 1. Engraçado, a ordem aqui do cálculo aqui, parece que os cálculos nossos, meu lá, a ordem está errada. Mas vamos colocar o K igual a 2. Para K igual a 2, mas olha lá, o polo está dando certo, olha lá. Na verdade, no nosso cálculo, esse polo aqui é o que está lá como P2, como polo 2. É o P3, menos 1,37264. Ah, não, tudo bem. É porque ele tá acumulando num vetor, né? O segundo polo, ó, deu menos 2,7528, na parte imaginária está 0. Aí esse polo que nós calculamos agora deu menos 1,3764, menos J 2,3840. Tá certo? Ele está montando um vetor. Ó. Cada polo que nós estamos montando, ele está acrescentando. Nem sabia que o MATLAB fazia isso. Né? Porque eu estou mandando ele rodar aqui, ó. Aí na posição K mais 1, ele está guardando o valor dos polos lá. Ó. Se eu colocar K igual a 3 agora, K igual a 3, ó, aí ele vai acrescentar mais um polo calculado. Ó.
Esse que ele calculou é 1,3764 lá, positivo. Então, o terceiro polo. Aí, se eu colocar agora K igual a 4, aí vai dar mais um polo positivo. Olha lá, 2,7528. E por último, se eu colocar agora K igual a 5, já que eu comecei ele com 0, aí ele vai me dar mais um polo. Esse último aqui, tá? Então, quantos polos tem aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? O número de polos é 2N. Duas vezes N. Ó. Então, por isso que ele fez esse for aqui. Para K igual a 0, até 2 vezes N menos 1, de 1 em 1. Aí ele foi calculando os polos aqui. Ó. Tá? Essa fórmula está fazendo isso, na função de transferência. Tranquilo, pessoal? Então, se eu rodar isso tudo aqui de novo, ó, não precisa, né? Mas ali o loop está fazendo o cálculo dos polos, tá? Bom, agora ele vai jogar na função de transferência para calcular a função em S, tá? Bom, esse script aqui, ele já fez o seguinte, ele falou que o numerador é o sigma elevado a n. Foi aquele sigma lá que nós calculamos, ó. O numerador vai ser sigma elevado a n, no numerador, tá? O denominador vai ser 1 menos polo 1, B, 1 menos polo 2, 1 menos polo 3, tá? Aí ele, na verdade, quando ele faz esses polos aqui, ele faz uma operação de convolução para passar para S, tá? Faz uma convolução de A, um B com C primeiro, o resultado de A com B. Então, se eu fizer isso aqui, ó, o numerador, então, vai ser o sigma elevado a n. Então, se eu fizer aqui, ó, fala 20,8596, e o denominador vai ser o A, né? B e o C, na notação de 1 menos o polo 1, polo 2 e o polo 3. Aqui, no caso, o script dele aqui está meio pé de boi, né? Porque ele sabe que o polo 1, o polo 2 e o polo 3 são negativos. Mas se invertesse, se esse polo negativo estivesse lá na quinta ou quarta posição, o certo seria ele calcular isso dentro desse fora aqui e olhar se a parte real do polo é menor que zero. Se for menor que zero, ele considera. Se for maior que zero, ele descarta o polo. Tá? Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Olha lá. Então, ele achou lá o denominador, né? Agora, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma função de transferência. O numerador ele vai informar o denominador e aí ele vai passar para uma função em S. O H aqui vai ser o numerador dividido pelo denominador. Então, ó. Hello, motor. Meu telefone tocou aqui, pessoal. Só um minutinho, deixa eu só desligar ele aqui. Vou desligar ele aqui que. Bom, aí, pessoal. Então, olha lá. A função em transferência em S, então ela está aqui, ó. 20,86. Engraçado porque deu 20,86.
Eu estou achando que eu fiz uma conta errada aqui, tá, pessoal? Porque na fórmula, na verdade, é S menos o polo. Bom, agora eu não sei se é o script que está errado ou se é a fórmula que está errada, porque a ordem dessa função aqui no denominador está dando S ao quadrado, né? Está dando S e o último valor aqui sem o S. E aí eu tenho que dar uma conferida se o script não está com algum problema, tá? Mas, enfim, mas aqui eu tenho a equação em S, tá? Assumindo que está certo, tá? Depois eu vou conferir lá e aí eu dou um retorno aí para vocês. Bom, agora, se eu quiser essa função em Z, né? Eu tenho o que aqui em Z? Assumindo que esteja certo, tá, pessoal? Como eu falei, assim, eu tenho que dar uma conferida lá para ver se não tem alguma divergência aí. Porque a fórmula, para encontrar a função em S, ele daria um S ao cubo. Já que são três polos, ele vai me dar uma equação em S, né? Elevada a 3. Bom, a transformação bilinear, pessoal, o que é a transformação bilinear, né? Eu estou dizendo para ele, ó, faça uma transformação bilinear para mim, passando o numerador, denominador e com um t de s igual a 1. Tá? Com um t de s igual a 1. Esse t de s aqui é o período de amostragem. Aquele t de s que eu passei para vocês lá. Então, o numerador e o denominador. Então, olha lá, ele vai me dar a função em z. Tá? O numerador em z, para eu transformar aqui Bom, depois eu fiz a transformação bilinear e joguei aqui nessas variáveis min z e denominador z. Tá? E agora, usando uma função, né, que é essa fvtool, o que essa fvtool vai me mostrar? Graficamente, ele vai me mostrar, ó, z e dnz. Então, olha só o que ele está me mostrando, ó. Ele está me mostrando o seguinte, né? Esse filtro Butterworth, ele tem uma característica, né? De 0 até 0,6 π é o que eu espero que seja a minha banda, de passagem, tá? 0 até 0,6, tá? Só que isso aqui, pessoal, não é uma banda plana. Observe que essa linha, ela não está perfeitamente horizontal aqui no 0 dB, ó, tá certo? Ela sobe um pouquinho, né? Depois ela começa a cair, tá? Então, isso aqui é uma característica do filtro de Butterworth, tá? E esse decaimento aqui, ó, né? Esse decaimento vai ser de acordo com a ordem do filtro. Esse filtro aqui eu coloquei ele de ordem 3, tá? Se eu aumentar essa ordem aqui, ó, ele vai ficar mais agudo, esse decaimento, tá? Só que aí ele vai alterar o que seria a banda de transição dele, tá certo? Mas, enfim, então, continuando aqui no exercício, né? Ele pediu para apresentar a função em Z do filtro 2. Então, como eu falei, eu tenho que dar uma conferida aqui para ver se eu pulei alguma etapa, mas ou se eu mudei esse script, tá? Na verdade, eu peguei ele aqui do livro para ver se não tem alguma etapa dele errada aqui. Deixa eu só rodar o que eu já tinha testado aqui nos meus scripts, só para. Deixa eu tirar a tela aqui, aí depois eu volto o compartilhamento aqui com vocês. Só um minutinho, tá? Que eu estou só conferindo aqui.
Bom, depois eu vou dar uma pesquisada aqui, tá, pessoal? Essa equação S tinha que dar S3, tá? Mas, enfim, vamos continuar aqui. Então, voltando aqui ao compartilhamento. Então, tá aqui, tá? Então, a etapa 2, né? Foi isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Apresentar em Z, então, seria fazer a transformação bilinear, né? Já tem a função bilinear que faz isso. Então, a função bilinear, então, ó, assumindo que essa transformação aqui está certa, tá? Bilinear, né? Num denominador 1, tá? E aí, a função FV_TOO aqui, ó, ela vai te dar uma visualização gráfica, tá? Mas, como eu falei, essa visualização, né? Por exemplo, aqui eu estou mostrando aqui para a ordem 3 do filtro. Mas o que aconteceria? Então, aqui eu vou começar a ter algumas aproximações, ó. Esse rodando aqui para a ordem 3, voltando aqui igual estava antes, tá? Se eu rodar o script aqui de novo. Então, ó, eu estou com uma banda com um comportamento mais plano, né? Na minha banda de passagem do filtro, de 0 a 6 π, tá? E aí, olha lá, quando eu chego aqui, por exemplo, ele tem uma atenuação de 80 dB, né? 80 dB lá na minha frequência máxima, que seria π. Eu tenho uma atenuação, ó, para 0,8, em 0,8 π, a minha atenuação é de aproximadamente 10 dB. Tá certo? 10 dB aqui, ó. Em 20 dB, eu vou estar próximo a 0,82, 83 aproximadamente, tá? Então, na medida que eu vou aumentar a ordem desse filtro, né? Qual o preço que eu pago? Se for um filtro analógico, eu tenho um circuito analógico com mais operacionais, tá? Eu vou ter uma taxa de decaimento mais aguda, tá certo? Mas esse comportamento aqui vai ser né? Eu tenho que analisar ele aqui graficamente para ver se ele não vai sair fora da especificação do meu projeto. Então, eu vou mudar aqui para K igual a... vamos colocar bem o extremo aqui, um N igual a 8 aqui, tá? Uma ordem 8 do filtro. O N igual a 8, então, ó. Olha lá, observa o que ele fez, ó. Em 0,6 dB está passando a frequência, mas abaixo de 6 dB ele está dando uma atenuação muito aguda, né? Então, observe lá. Isso aqui é a atenuação em dB que ele está fazendo para o sinal, tá? Então, a gente tem que analisar, né? Ver se essa análise, para ver se esse filtro aí seria a melhor opção para a gente, tá? Mas para uma ordem mais baixa, né? Então, se eu colocar ali, por exemplo, voltar ele aqui para ordem 3, ordem 4, vocês vão ver que ele vai estar... Então, olha lá, para a ordem 4, na banda de transição dele, ele está com uma... Ele está mantendo, né, uma certa dinâmica ali de... Mesmo assim, ele está um pouco inclinado, né? Se eu colocar ele ali com ordem 1, olha lá, na ordem 1, ele ficou aqui de 0 até 0,6, tá? De 0 a 10,06 ele está mantendo uma certa atenuação, mas, e aí aquele negócio, né, pessoal? Eu estava testando um filtro passa baixo semana passada, ele não vai matar as frequências imediatamente, não. Eu peguei o meu gerador de sinais e fui aumentando a frequência ali, tá? Eu vi, né, o ponto certo ali onde ele começava a atenuar o sinal ali no caso do meu teste na bancada analógica, tá certo? Fiz um filtro simples, né, de ordem 1 mesmo, tá certo? Bom, então o exercício seguinte, o que eu pedi aqui, né? Só para vocês brincarem um pouquinho com essa ferramenta FV_TOO,
Porque essa ferramenta vetor ela vai te dar a dinâmica do filtro. Aqui nós estamos falando de filtro Butterworth, que é ele aumentando aqui para a ordem 4, para a ordem 6, ordem 8, né? Com a frequência de corte 0,3. O que eu teria que fazer aqui? Aí o que eu quero aqui é só para vocês terem o sentimento, esse sentimento qualitativo, né? Dessa dinâmica. Se eu mudar ele aqui para 0,3 pi irradiando, ó. Então, 0,3. Onde que eu vou mudar aqui? Eu vou mudar aqui no 0,3 pi, né? E a ordem dele aqui, ó, eu vou mudar nesse ponto. O resto continua. Aliás, eu tenho que verificar se o meu polo negativo está na posição correta, né? Do meu vetor aqui, tá? Mas é só eu olhar no P aqui para ver se ele está... Então, olha lá, P. Se eu digitar P aqui, eu vou conferir, né? Se nas posições ele está com os polos negativos. Não sei se é coincidência ou não, ele está mantendo as 3 primeiras posições. Olha lá, o primeiro polo deu menos 0,5, o segundo deu menos 1, o terceiro deu menos 0,5, o quarto deu 0. Eu não sei se é coincidência, ele está mantendo sempre os 3 primeiros polos negativos, tá? Isso é uma coincidência dele, né? Deixa eu voltar aqui. Clear all. Close all. Então, se eu digitar P, eu não sei se é coincidência ou não, tá? Você sempre vai dar esses primeiros polos nas 3 primeiras posições negativas, tá certo? Acho que isso tem a ver com a fórmula. Pessoal, oi? Acho que isso tem a ver com a fórmula. Os primeiros ficam negativos e aí depois ele, no eixo real, passa positivo depois de um tempo. Talvez. Eu não sei, rapaz, eu nunca tinha me atinado para isso aqui, viu? Para falar a verdade, viu, Gabriel? Sempre eu mostrei isso aqui, eu rodei e nunca... Na verdade, assim, eu não sei se é uma regra dele que sempre que vai dar no plano, naqueles pontos ali, não, entendeu? Não sei se a fórmula tem a ver com isso. Tem que pesquisar, tem que dar uma olhada. Mas, enfim, vamos... Se for, melhor, né? Ele está pegando sempre nas primeiras posições, tá? Mas então tá aí, tá, pessoal? Então, o que eu pedi aqui, né? Aqui é só para vocês terem esse sentimento de... Nós fizemos o primeiro exercício, ele mais... aqui, né? Esse exercício ele foi tirado de uma prova, uma prova, na verdade, assusta, né? A gente bateu o olho e falou assim, mas como é que eu vou resolver isso aí? Mas, na verdade, o pulo do gato dessa questão está em cima do ômega C elevado a 3, que dá o 20,86. Teoricamente, então, teoricamente não, você não precisa nem fazer muita conta para chegar nessa equação do denominador, tá? Porque a gente não vai fazer isso aí na mão, né? Principalmente na etapa que a gente está aí usando as ferramentas computacionais, tá? Então é isso, tá? Então a resposta correta desse filtro aqui, nesse projeto, seria o 0,6, né? Período de amostragem é 1 segundo. Então ele seria esse 20,86 aí, S3, tá certo? Então, vou mudar ele ali para 6 ou para 8. Vocês viram lá que a dinâmica dele lá vai mudar. E a frequência de corte dele aqui está com 0,3, tá? Isso aqui, pessoal, para chamar a atenção também, que não vai ter um filtro que vai ser bom sempre, né? Para todos os casos, para todas as situações. Quando eu estava explicando lá os filtros, o elíptico, né? O Chebyshev, cada tipo deles, eles vão ter uma determinada dinâmica, né, de acordo com a sua aplicação, aí de acordo com os testes que você precisa fazer, tá? Bom, o 6 e 7, esse exercício 6 e 7, eu vou deixar para fazer ele com vocês amanhã, tá certo? Isso aqui é um negócio bem legal de aplicação da FFT, que você já tira muitos cálculos, né? Por exemplo, fator de potência, em cima de algumas aplicações, de alguns cálculos. Tem um exemplo aí no script que eu disponibilizei para vocês. Tem um exemplo, tá?
E aí, usando esses exemplos, tem o cálculo dessa FFT aí, tá? Bom, essa parte 5 aqui, pessoal, de filtros digitais, o MATLAB, ele já tem, né? Ele já tem eu disponibilizei para vocês uns scripts, esse FVTool aí, ele já tem algumas funções que você pode aplicar dentro dos próprios exemplos dele, tá? Onde você pode aplicar, né, filtro passa baixa, filtro passa alta, filtro passa faixa, tá? Eu só, nessa brincadeira minha de dar aula e mudar os filtros, tá? Eu fiz algumas besteiras aqui. Eu fiz algumas besteiras que eu fui mudando os scripts, eu fui mudando o próprio arquivo. Bom, o Butterworth foi isso que eu acabei de falar com vocês, tá? Aí dentro desse diretório de filtro digital, eu tenho os filtros de média móvel. Vou explicar o filtro de média. Média móvel está muito. Eu vou explicar para vocês aqui como é que funciona, tá? E aí vocês têm alguns exemplos. Primeiro, tá, pessoal? O filtro de média móvel é um filtro causal, tá? O filtro causal, né? Ele trabalha só com dados passados, certo? Ele trabalha só com dados passados, né? O filtro não causal é aquele que eu pedi até na prova a definição, que o sistema ele depende de dados passados, né, na entrada, ou de dados futuros, tá? Você não consegue implementar um sistema não causal de tempo real, porque não existe um sistema de tempo real onde você depende de uma entrada que está no futuro, tá certo? Mas se o sistema não for de tempo real, se ele adotar um certo atraso, então quer dizer que você pode utilizar, né, um sistema não causal, tá? Então, o que acontece? Deixa eu explicar aqui no. Então, o que seria um sistema não causal? Como é que o filtro de média móvel ele trabalha, né? Vamos imaginar o seguinte: você tem aqui um sinal que ele está variando, tá? Está variando. Tá? O que é a média móvel, né? No negócio da Covid, aí ele está mexendo com isso. A média móvel, pessoal, você vai calcular uma média. Você vai substituir um conjunto de pontos aqui, ó, por uma média desses pontos. Você tem um parâmetro aqui na média móvel que você chama aqui o número de pontos que você vai considerar na média. Se você falar que é 3, o que ele vai fazer aqui? A cada 3 pontos, vamos imaginar aqui, a cada 3 pontos, ele vai substituir esse ponto aqui por um ponto único, que é a média dos 3. Tá? Por isso que ele vai calcular na média em cima desses pontos. Tá? Então, ele vai, uma variação brusca que está igual a isso que nós estamos vendo, ele vai substituir os pontos aqui por uma linha mais suave. Tá? Ele vai substituir isso aqui por uma linha mais suave. Por que ele é dito um filtro causal? Porque para você calcular a média dos pontos, você precisa ter as amostras, né, os valores passados. Tá? E o parâmetro que você vai calcular aqui, que você vai mudar nesse média móvel, é esse N. Quantos pontos você vai considerar na sua média? Né? Então, na hora que ele está mostrando o resultado da Covid lá, aparece os picos, né? Ele quer tirar essas variações bruscas, né? Que parece não ter muito a ver com a dinâmica, o comportamento lá dos dados realmente, tá? Então, vamos lembrar, esse é um filtro de média móvel, ele é um filtro do tipo causal, tá certo? Filtro do tipo causal. Então, na etapa 1 do projeto de filtros, tem filtro de média móvel. O que eu fiz aqui, né? Eu calculei aqui, eu gerei um sinal, gerei um vetor tempo, tá? E coloquei um ruído nesse sinal. Esse ruído aí nesse sinal usa a função range, 16 vezes range, tá? Aí eu fiz um plot desse sinal. Aqui, pessoal,
eu fiz o tamanho da minha janela igual a 5. Esse tamanho da janela igual a 5 quer dizer que ele vai considerar 5 amostras na hora de fazer a média móvel, tá? Aqui é um artifício que ele precisa desse parâmetro aqui para na hora de aplicar o filtro, B1 é igual a 1 sobre o tamanho da amostra, tá? E esse ones aqui, 1 sobre... Ele cria um vetor aqui, tá certo? Que ele precisa usar esse vetor na hora de aplicar a função do filter. E essa função filter é uma função do tipo filtro para gerar o filtro causal. Causal, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu apliquei dentro dessa configuração de janela móvel, tá? Eu apliquei aqui esse sinal aqui, que é esse X com ruído. E aí eu joguei nessa outra variável, que é esse Y filtrado, tá certo? E mandei plotar esses dois sinais, o filtrado e o não filtrado, tá? Então, o parâmetro que você vai mudar aí nesse filtro vai ser o tamanho dessa média, o número de valores que você vai considerar na sua... Então, aqui, por exemplo, eu fiz o sinal filtrado e não filtrado, tá? Então, olha lá, se eu aproximar bem aqui, ó, eu considerei um número de amostra bem pequeno. Se vocês, o azul é o sinal não filtrado, tá? E o amarelo aqui, o laranja, é ele usando aquela configuração. E se vocês forem observar que ele está ligeiramente atrasado, ligeiramente deslocado, né? Então, quando a gente considera o sistema causal, nós temos que considerar um certo atraso. Não pode ser um sistema de tempo real, tá certo? Então, está aí o exemplo do filtro de média móvel, né? Aí, quando ele muda aí de versão 1, versão 2, versão 3, olha lá, exemplo 1, eu só fui mudando o tamanho da janela lá. Considerei 20 amostras. Aí você me pergunta assim, Geraldo, mas qual que é o valor ideal? Não tem valor ideal, né? Depende da dinâmica do sistema que você está trabalhando. Então, se eu montar aqui, ó, olha lá, esse aqui, por exemplo, ó, ele já gerou um número aleatório. Como eu considerei uma janela com mais amostras, né? Coloquei 20, ele me deu uma linha mais suave, né? Aproximando aqui de uma matando aqui, porque o número de amostras que eu estou considerando é 20, certo? Bom, os outros exemplos, exemplo 2, aí eu acho que eu só mudei o tamanho da janela, tá? Só fui mudando o tamanho da janela aí, esse é o filtro mais simples, né? Um dos mais simples, tá? E você vai alterando a configuração do número de amostras que você quer considerar e vai executando ele ali, vai fazendo a execução dele, tá? E aí, pessoal, antes de eu fazer junto com a Thais aqui o exercício que ela ficou na dúvida, que eu também fiquei na dúvida na aula passada, eu só queria mostrar para vocês o seguinte, cada diretório desses aqui, ó, etapa 2. Nessa etapa 2, tem aqui um filtro passa-baixa. Eu acho que esses scripts, eu acho que eu fiz esses scripts e fui mexendo neles e eles não estão corretos, tá? Mas o segredo desses filtros aqui, ó, o segredo desse filtro é essa função design filter, tá? Essa função design filter, ela é parametrizada, tá? Aí eu tenho que dar uma lida aí, né? Dar uma relembrada nessa função, porque eu fiz esse negócio tem um ano e meio, 2 anos mais ou menos. E aí nessa função design filter, você passa, por exemplo, se for um filtro passa baixa, né? Para um filtro passa baixa, você passa a ordem do filtro, né? Esse aqui eu passei que é a ordem 8, a banda de passagem, a frequência de passagem, o ripple que ele permite, né? O ripple, a frequência de amostragem, tá? Se eu rodar esse camarada aqui, por exemplo, com esses parâmetros aqui, ó, e aí eu vou confessar com vocês que eu tenho que dar uma relembrada nisso aí, tá? Tem que dar uma... Eu não lembro esses parâmetros de cabeça, não. Essa configuração aí, ó, aí deixa eu ver o que eu fiz aqui diferente.
Então, em cada configuração dessa, eu tenho que dar uma conferida. Mas aí, se você for na própria, no link eu coloquei a referência aqui, ó, filtro digital, leia-me. Aí nesse leia-me aqui, ó, tá? Cada link desse aqui, ele vai mostrar, aliás, esse design filter aqui, ó, ele vai te mostrar um exemplo para cada tipo de filtro. Ele vai explicar aquela função lá que é o... Olha lá. Ele vai mostrar aqui, ó. Primeiro ele vai explicar um pouco dessa teoria que eu estou explicando para vocês, né? E depois, olha lá, ele dá os exemplos. Tá vendo? Olha lá, esse aqui é um filtro passa-baixa. Ele gera um sinal, gerou um sinal aqui, tá certo? Aí ele fez aqui ele disse que ele normalizou a frequência, né? Normalizar a frequência, fez uma frequência normalizada para ficar em função de 0,6, 0,7, aplicou a função design filtro, um filtro passa baixa, a ordem do filtro 70, né? E aí ele foi mostrando aqui como é que ele foi aplicando vários esses exemplos aqui em cima desse filtro que ele fez, tá? Aqui ele mostra esse sinal azul, ó, é um sinal com ruído, e esse vermelho aqui é o sinal sem ruído. E aí ele vai explicando isso aí, tá? Ele foi mostrando os parâmetros, né, do filtro. Depois ele faz um exemplo com um filtro passa alta, né? Usando essa função aqui, design filter, isso aqui fica bem... Não é que fica fácil, né? A função ela é parametrizada. E aí você consegue aplicar aí para os exemplos, tá? Eu só preciso dar uma conferida nesses scripts, pessoal, porque eu fui mexendo aí na hora da aula e vocês foram ver aqui que na hora de rodar aqui ele não rodou corretamente, tá? Não executou de maneira correta. Bom, então a parte 5 aqui basicamente é isso. Aí vocês não precisam ficar muito preocupados se rodar o script aí ele não dá exatamente o que está sendo pedido, tá? Mas a ideia é que vocês brinquem com essas funções aí, porque na hora que vocês forem precisar, né, aí vocês sabem onde procurar e onde fazer o caminho das pedras, tá? Bom, esse exercício 5, 6 e 7, eu vou executar ele amanhã, junto com vocês aqui. É 6h34 agora. Aí eu só queria tirar uma dúvida com a Thaís aí, de um exercício que ela me perguntou na aula passada, que é se eu não me engano, deixa eu olhar aqui. Ela me perguntou um exercício, eu também, na hora, eu estava meio cansado, né? E aí depois eu fui dar uma pesquisada aqui. Deixa eu só voltar aqui, tá, pessoal? Então, o livro, deixa eu abrir aqui. Se eu não me engano, deixa eu olhar aqui. Acho que era o 3.1. 3.1, não foi, Thaís? O 3.1 e o 3.3 depois você tinha começado a me explicar. Tá, 3.1. É isso aqui, né? Isso. Acho que vai dar tempo de explicar o 3.1, tá, Thaís? Aí o outro, se eu bater o olho ali, se for mais complicado, deixa eu... Aqui, ó, 3.1. O que ele falou, né? Ele disse o seguinte: faça o projeto de um filtro com a menor ordem possível para atenuar os componentes de frequência acima de 10.000 Hz. Só que ele está dizendo que esse 10.000 Hz, a atenuação é de 40 dB. Tá certo? Uhum. dB. Aí ele falou assim: assinale a alternativa aqui que me atenda. Que me atenda. Bom, aí, Thais, eu dei uma consultada aqui nas minhas referências, né, de alguns livros, e o segredo desse exercício aqui, o que tudo me parece, é o seguinte: que na hora que você
esse filtro. Bom, o que acontece? Você tem um filtro, ele é assim, ó. Você tem aqui que ele fica subindo e descendo o sinal aqui, tá? Na verdade, o seu sinal tem uma faixa que é aceitável para o sinal. Até 3 dB, ele é aceitável, né? Quando ele começa a cair, esse ponto aqui, ó, aí tem aquela questão lá da década, né? 20 dB por década. Ele está falando que a cada década aqui, ó, ele vai ter uma atenuação de 20 dB. Se eu tiver mais uma década aqui, ó, então ele vai ter mais uma atenuação de 20 aqui. Então, o que ele está dizendo ali é o seguinte. Filtro passa abaixo. Filtro passa abaixo. Bom, aí ele falou assim no enunciado. Projete um filtro LC, né? E ele está dizendo que lá em 10.000 radianos por segundo, eu quero que a atenuação seja maior que 40 dB. Em 10.000, tá? Então, 10.000, assumindo que esse ponto aqui é 10.000, é porque, na verdade, a gente fica olhando lá o filtro lá na banda de passagem, mas 10.000 está aqui, ó. Nesse ponto aqui, ele está querendo que a atenuação seja maior que 40 dB. Então, esse ponto aqui, ó, é o 40 dB dele. Nesse ponto, tá certo? Mas só que o sinal está aqui nesse ponto, ó. Na hora que o filtro começar a atuar, eu vou começar a cair ele aqui, ó. Mas para ele ter a menor ordem possível, né? A menor ordem possível, e como ele falou que é um filtro Butterworth, né? O filtro Butterworth, ele te dá ordem 1, cada ordem do filtro é 20 dB por década. 20 dB por década. Então, aqui é o 10 elevado a 4, aqui é o 10 elevado a 3, aqui é o 10 elevado a 2. 10 elevado a 2. Isso aqui é 10.000, né? Para ele, como ele tem ordem 1, que é a menor ordem possível seria a ordem 1, então, para 40 dB, em 40 dB, ó, né? Eu vou ter 20 dB, ele vai descer 20 dB por década. Para ele ter esse 40 dB aqui, ele tem que, a cada década dessa aqui, diminuir 20. Está acompanhando o raciocínio? Tô sim. Então, para ele descer aqui, ele vai ter que, ele precisa de duas décadas para ele compensar esses 40 dB dele aqui, ó, né? E se você voltar 40 dB por década, a única opção dele aqui vai ser trabalhar com uma banda próxima a 100, que seria 10 elevado a 2. Seria 10 elevado a 2. Então, a banda de passagem dele aqui está com as frequências, uma determinada frequência, até 10 elevado a 2. Quando ele começar a cortar o sinal para ele diminuir, atenuar esse sinal, ele começa a cair. Ele tem que começar a cair para dar a especificação que ele está pedindo, que é 40 dB em 10.000 Hz. 10.000 Hz. Porque na hora que chegar em 10.000 Hz, ele vai ter atenuado pelo menos 40 dB no sinal. Pelo menos 40 dB na amplitude, tá? E nessa banda dele aqui de passagem, tem um valor aqui aceitável, né? Você está mexendo a frequência, ele está aumentando a amplitude do sinal, está diminuindo a amplitude ou aumentando, de acordo com o que você está fazendo, e com a característica do filtro, tá? Mas ele tá dentro de uma frequência dele aqui, que seria até de 0 a 100 Hz. De 0 a 100. Agora, 1.000, ele já vai começar a atenuar 20 dB. Em 10.000, ele vai atenuar 40 dB. Tá? Então, voltando aqui no enunciado dele, ó, a especificação que daria certo aqui para ele teria que ser esses 40. Seria, se você colocar na calculadora aí, na verdade ele fala que é 1 sobre RC, mas na verdade é 1 sobre 2π RC, tá? Na hora que vocês forem considerar no projeto de vocês, porque isso aí é uma apostila, tá, pessoal? Eu fui consultar outros livros aqui para tirar essa dúvida, Thaís,
e aí, na hora de fazer a conta, né, na hora de calcular o R, na hora de calcular o C, você tem que calcular esse 2π. A fórmula é 1 sobre 2π RC. Tá? Então, a resposta aqui que ele vai dar correta aqui, ó. Aí você chegou na frequência aqui, que seria ômega C igual a 100. Tá? Ômega C igual a 100. Aí você tem duas opções aqui, ó, para ômega C igual a 100. Na hora de você fazer essas contas aqui, né? Se eu assumir que o meu capacitor é de 1 micro, você tem que fazer as contas com os dois para ver qual que bate 1 sobre 100. Então, se eu usar o primeiro, dividir 1 dividido por 1000, dividido por 1 dividido por 1000, que é 1 quiloohm, né? E o C aqui é 1 ESP menos 6, que é micro. Então, no primeiro, a frequência de corte, ó, dá 1000 Hz. Então, essa letra A aqui não corresponde, porque a frequência de corte, se você usar essa resistência de 1000 e esse capacitor de 1 micro, a frequência de corte aqui daria 1000, tá? Se eu usar o segundo filtro aqui, ó, 1 dividido por 10.000, 1, 2, 3, vezes 1 ESP menos 6. Aí você vai fazer as contas e você vai ver que vai dar 100. 100 radiano por segundo, que vai ser a frequência de corte. Tá certo? Entendeu aí, Thais? Entendi sim, professor. Então, beleza. Confundindo na fórmula mesmo. Não, mas na hora de fazer isso junto com você também, eu não estava preparado para analisar em cima do problema aqui, não. Tá? Bom, o 2, né, aplicando a fórmula lá que ele colocou, e que você falou é o 3, né? Isso. Esse 3 aí nós vamos ter que falar. Para falar a verdade, eu estava achando que esses exercícios fossem mais simples, tá, Thaís? Porque esse livro aí é muito exercício de VOF, mais para raciocinar, e mais complicado. E eu não estou nem pedindo para vocês colocarem na próxima etapa, não. Eu tirei eles. Na hora de eu falei assim, vou pedir para o pessoal ler o capítulo X lá e fazer os exercícios, que são exercícios mais de VOF. Depois que eu bati o olho, que eu vi que esses aqui ele está pedindo para fazer o projeto mesmo, tá? Então, na próxima aula, eu vou preparar aqui esse 3 aqui, e aí a gente faz ele junto, tudo bem? Tá bom. Beleza? Porque eu tenho que preparar ele aqui, já é 6h45, tá? Aí, professor, essas duas listas para entregar nesse domingo, né? Não, eu joguei isso tudo para semana que vem, né? Ah, tá. É porque no Moodle lá tava como dia 18. Não, na verdade aqui, hoje nós terminamos praticamente essa etapa 2 aqui, correto? Aham. 2, a 1 eu vou fazer junto com vocês amanhã. A 1. A 2 nós fizemos hoje. A 3, a 4, né? Aí, o que nós vamos fazer amanhã? Nós vamos fazer esses que faltaram aqui. Esses que faltaram, tá? Amanhã nós vamos terminar de fazer isso aí. E aí, os demais, que é essa parte 2 aqui, se não me engano, essa parte 2, essa parte 3 aqui, essa é mais assim, para falar a verdade, para vocês lerem e ver onde que tem as coisas, onde que tem a teoria que vocês precisam para entender, né, futuramente. Mas nós ainda temos um prazo, né, até semana que vem, na aula de segunda, que é para tirar dúvida, tá? Aí eu vou aplicar com vocês uma prova no estilo de, igual eu fiz na aula 1, tá? Mas eu vou fazer um negócio menor, né, um negócio mais aplicado. Deixo com vocês um tempo para vocês resolverem e me entregar do mesmo jeito. Só que eu vou disponibilizar na terça-feira. Tá bom. Tá certo? Então, no mais é isso, pessoal. Então, 6h45. A gente vai ter um prazo mais ou menos de, o quê? Um dia? Não, eu estou pensando em fazer um negócio menor, Gabriel, e aplicar para vocês, entregar para vocês na terça-feira, e aí vocês têm um prazo à tarde para me entregar. Vou entregar no horário da aula. Uhum. Aí vocês vão ficar por conta para fazer o exercício. Aí vocês me entregam lá até o final do dia, se for o caso. Até o final do dia, beleza. Tá certo? Eu vou dimensionar, não vou diminuir o número de questões, tá? Igual na primeira eu dei o número maior de questões e dei um prazo maior. Vou fazer uma coisa mais aplicada. Aí vocês têm que ir, na verdade, vocês têm que estar bem assim, bem em cima da lista.
tá certo? Se você for aprender na hora lá, aí pode ser que você embole um pouquinho. Então, na verdade, tem que ser bem em cima da lista, tá certo? Mas vai ser o mesmo esquema da etapa 1 do curso, tá certo? Uma outra coisa, pessoal, bom, o Joab ele não chegou aí, né? Sobre a divisão das notas, tá? Eu vou abrir aqui com vocês agora, rapidinho, tá? Desculpa o horário, tá, pessoal? Eu cheguei lá na matéria, eu acompanhei a divisão de notas. Essa matéria, na verdade, ela chama CAT 332. CAT 332, né? E aí, isso aqui eles me pediram para fazer de manhã para entregar à tarde, tá? Assim, não tive nem muito tempo para pensar sobre isso, não. Então, eu mantive a estrutura, pessoal, seguindo, né, o que os colegas lá estavam praticando lá devido à pandemia, tá certo? Então, no final das contas, eu até olhei e achei que essa divisão, esse peso da prova 1 e da prova 2 ficou muito pequeno, né? Só que eu não posso mudar isso agora. Essas divisões, elas estão aqui distribuídas, ó. Isso aqui vai para a Assembleia, é uma complicação danada mudar isso aqui, tá? Só que esse trabalho prático e esse seminário que eu coloquei para vocês, fica a critério de vocês, tá? Como é semana que vem, se for o caso, eu distribuo isso nas demais avaliações, né? Só que a gente podia dar uma conversada nisso amanhã. Ou jogar essa nota da prova 1 valendo 2, a prova 2 valendo 2, distribuir isso nas outras avaliações, entendeu? Ou vocês acharem que vocês querem manter isso até semana que vem, aí fica a critério de vocês, tá? Mas se distribuir isso, estaria ok. Tá, então vamos conversar amanhã, tá? Porque aí na manhã, na hora da aula, a gente dá uma conversada, porque aí se o Joab já tiver, ele estava falando lá que tinha um trabalho lá, tal, assim, enfim, só para a gente combinar, tá certo? Mas eu não vou isso aqui na ementa, né? Se perguntar, não, porque depois isso aqui tudo soma na nota que eu lanço lá no sistema e a nota computada, tá certo? Na minha planilha aqui eu posso mudar isso, mas aí é só para a gente combinar para depois não ficar, para ficar razoável para todo mundo, tá certo? Tá certo. Então, beleza. Então, amanhã, então, a gente termina aí de trabalhar na lista. E até amanhã, então, para vocês. E boa tarde aí. Beleza. Até amanhã. Boa tarde, professor. Um abraço, até mais.